Graça e paz, igreja. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu trago um abraço fraterno lá da comunidade 18 de João Pessoa para cada um de vocês, para os seus pastores. E me senti em casa desde a hora que coloquei os pés dentro desse lugar, porque a atmosfera de adoração tem tudo a ver com o nome que vocês carregam. Parabéns, a presença ela é inegociável. A presença é quem faz a diferença naquilo que a gente vive. E a presença ela vem quando homens e mulheres entendem quem Ele é e declaram quem Ele é, com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Amém? Será que você pode estender as mãos para mim e começar a dizer assim: Senhor, eu sei que na minha frente existe apenas um homem, mas eu também sei que o Senhor usa quem quer, da maneira que quer. E eu também sei que a tua palavra diz que se um filho teu te pede pão, o Senhor não entrega pedra. Então eu te peço, como teu filho, usa o pastor Paulo, que ele possa nos entregar a palavra dessa manhã, que está no teu coração, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ao contrário da minha esposa, eu não vou pular daqui. É por conta dessa ousadia que ela tem muitas vezes, que ela está em casa, na casa do pastor lá, com o joelho inchado. E por isso não pôde estar conosco agora pela manhã. Está tentando repousar, para ver se o joelho dela desincha um pouquinho, porque ela é extremamente impetuosa e ousada. Eu já fui, quando eu era mais jovem, hoje do alto dos meus 52 anos, sou contador por profissão, sou casado com o pastor Ediomari, somos pastores lá da comunidade apostólica Zoe, em João Pessoa, temos 4 filhos, temos 33 anos de casados e um neto. Eu fui ordenado em 2017, então são 9 anos de chamado ministerial, mas a minha vida toda servi a igreja do Senhor na adoração. Eu toco bateria, tenho um estúdio, também trabalho com produção musical e hoje lidero um movimento em João Pessoa chamado João Pessoa em Adoração, que é um movimento onde busca promover a unidade da igreja a partir da adoração. Todos os anos nós nos reunimos em alguma igreja da cidade e levantamos ali um altar de adoração ao Senhor, gravando canções autorais para levantar a voz da nossa cidade, que também recebe a mesma inspiração que outros lugares recebem. Então, nós acreditamos que o Senhor que fala lá na Bethel, na Hillsong, ou em qualquer outra igreja lá fora, deseja nos usar e falar com cada um de nós, para que a gente possa cantar as palavras que Ele deseja ouvir, seja em João Pessoa ou aqui em Garanhuns. E a gente tem trabalhado isso. Dia 7 de setembro, nós vamos gravar o 3º álbum ao vivo. Vocês estão todos convidados, eu sei que é longe, mas será na igreja Sara Nossa Terra esse ano. Somos mais de 12 igrejas representadas, ministros de cada uma dessas igrejas, líderes de adoração delas, para levantar um altar em João Pessoa, dizendo: João Pessoa tem o Rei e o nome dele é Jesus. Amém? Por isso que eu digo que quando eu cheguei nessa casa, que senti a atmosfera de adoração, eu disse: eu estou em casa. Eu estou no lugar onde uma igreja tem fome e sede da presença. E eu queria compartilhar um pouquinho do que vocês já sabem, mas que veio ao meu coração quando chegou o convite. E eu poderia dizer que o título dessa
dessa mensagem chama Fundamentos de uma Vida Cristã. No aniversário da igreja, no aniversário de homens e mulheres que têm entregue as suas vidas ao Senhor Jesus para viver como verdadeiros discípulos, esses discípulos vivem a partir de fundamentos. E a partir da palavra de Deus que está em Lucas 6, do verso 46 ao 49, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, nós te entregamos esse tempo e nós clamamos a Ti. Fala aos nossos corações, fala à Tua igreja, que seja um tempo de edificação dos Teus filhos e filhas nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, quem aqui já, porventura, participou de uma construção? Alguns anos atrás, nós construímos a nossa casa, a qual nós moramos hoje. Começamos a construção em 2019. E eu me lembro que naquele tempo foi um longo período e a gente chegava dia após dia naquele lugar, naquele terreno, e só tinha buraco. E eu chegava para o mestre e dizia: meu amigo, quando é que essas paredes vão subir? E ele dizia: calma, seu Paulo, a gente está fazendo a fundação da casa. A gente precisa encontrar uma terra firme, que provavelmente será como uma pedra, para que a gente possa começar a fazer os alicerces, e a partir desse alicerce a gente suba a sua casa. Porque se a gente não fizer assim, quando a gente construir a sua casa sobre esse terreno arenoso que ele é, o senhor vai começar a ver fissura, o senhor vai começar a ver as paredes trincando, e isso não vai trazer segurança, porque em algum momento o senhor não vai poder mais estar debaixo desse teto. Então o senhor precisa ter um pouquinho de paciência, porque esse momento ele é fundamental, criar os fundamentos. Hoje nós estamos construindo um novo lugar de culto na Zoe, ao lado do que a gente já tem, e o processo é o mesmo. Eu lembro que a Diomari várias vezes passou e disse: amor, pelo amor de Deus, quando é que essa construção termina? Maga, eu chamo ela de Maga, tá? Maga, nós estamos na preparação para que essa construção dê certo. O fundamento precisa ser bem feito. Por algum tempo, as pessoas construíram as suas casas de maneira muito rasa, de maneira superficial. E não à toa nós vemos em diversos lugares as casas antigas com tantas rachaduras e com tantas fissuras e problemas de fundação, por não ter o conhecimento do que precisava ser feito. Jesus nos chama a atenção a um lugar de fundamentar a nossa vida. Ele nos mostra como podemos ser prudentes ou insensatos na construção dela. Precisamos entender que cada movimento que damos, cada passo lançado, fará parte dessa construção. Tudo o que a gente faz contribui de maneira direta ou indireta para o que está sendo construído. Nós ouvimos aqui a pastora dizer: olha, o passado ficou para trás,
as consequências não. Muitas vezes aquilo que fizemos e a maneira como vivemos nos traz consequências até hoje, apesar de não adiantar tentar revisitá-lo, porque não vai trazer nenhuma novidade ou não vai trazer nenhuma alteração ao que estamos vivendo hoje. Mas as consequências nós vamos precisar conviver com elas. Jesus está dizendo: vocês precisam construir a vida de vocês sobre a rocha. Tudo o que fazemos contribui para essa construção. Então, como podemos, de maneira racional e pensada, construir a nossa vida sobre Cristo, que é a rocha, para que essa casa, essa vida, essa pessoa, a nossa vida, nossas famílias e tudo aquilo que leva o nosso nome se torne indestrutível e resista a ventos fortes e às tempestades. E antes que você diga: não, mas isso não quer dizer e não está ligado a mim, a gente precisa lembrar que isso é um fato. Jesus olha para mim e para você e diz: no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por situações difíceis. Não é talvez vocês passem. No mundo, com certeza, vocês passarão. E a maneira que vocês vão passar estará diretamente ligado aos fundamentos da vida de você. Porque ele mesmo vai dizer: tenham bom ânimo. Ele não diz assim: vocês vão encontrar em mim o ânimo, no sentido de que eu vou animá-los. Ele vai nos dar uma ordem, um comando: tenham bom ânimo. Mas como ter ânimo diante de situações difíceis? Como ter ânimo diante de momentos de dor, sem os fundamentos nele, que é a rocha? E diante de tudo isso, eu queria propor a você, entendendo que o texto vai falar sobre a rocha é Cristo, e sobre essa rocha eu edifico os pilares da minha construção, ou seja, os pilares onde a minha vida estará alicerçada. Eu gostaria de propor 4 pilares para essa vida cristã. E qual seria o primeiro deles? O primeiro desses pilares é a adoração. Uma vida de obediência a seus ensinos. Ele mesmo nos falou: aquele que me ama é o que ouve as minhas palavras e me obedece. Não existe amor ou adoração ao Senhor sem obediência. A gente precisa lembrar do que ele fala em Mateus 22:37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sim, queridos, isso é a adoração. Se você vai ao dicionário e procura o que é adoração, significado para adoração, você vai encontrar que um dos significados é amor exagerado. Amor exagerado é a adoração. Não seria então esse amor que eu amo acima de todas as coisas? Eu amo com todo o meu coração e no meu coração não há nada que tome esse lugar. Com toda a minha alma, com todo o meu sentimento, com todo o meu intelecto e com todo o meu entendimento, adoração. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam amar a Deus de tal maneira que Ele seja o ser adorado. Isso é adoração. Sabe, a gente lançou agora em agosto um álbum do João Pessoa em Adoração chamado Eternidade. E uma das canções
foi o Senhor que me deu, e ela fala assim, uma das partes: vou continuar, vou permanecer, a minha vida em ti será, sem você eu não sou e não quero ser, és o meu maior amor. Adoração é uma vida de obediência por amor, de revelar esse amor, de se entregar a esse amor. É uma vida para abrir mão de suas próprias vontades e fazer as dele. Além desse aspecto do nosso dia a dia, é uma vida que tem prazer em declarar quem ele é, de adorar com os seus lábios, com o seu corpo, em sacrifício agradável ao Senhor, como vocês fizeram aqui. Homens e mulheres de mãos estendidas, homens e mulheres permitindo que as lágrimas caiam dos seus olhos, homens e mulheres abrindo a sua boca e dizendo: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso, Senhor, Tu és tudo o que eu necessito, em Ti está todo o meu desejo, em Ti está toda a minha afeição. Que canção linda, mas ela precisa sair do domingo para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para o nosso dia a dia. Eu me lembro que quando eu namorava Ediomar e eu saía do escritório, e aí eu chegava na rua dela, subia um muro que era gigantesco, bem maior do que essa plataforma, mas eu tinha 18 anos, e eu ficava de pé para a janela da sala dela e eu gritava para que os vizinhos ouvissem e para que todos soubessem: Maguinha, eu te amo. Eu não tinha vergonha de declarar o meu amor a ela. Eu não tinha vergonha de dizer a ela do meu sentimento. Eu não tinha vergonha de ser taxado talvez como um bobo, como um louco, como um fanático, como aquele que é dominado, sei lá o que quiserem dizer. Eu não tinha vergonha, porque o meu coração estava cheio de amor. Talvez os muros hoje que eu precisasse subir sejam as redes sociais. Talvez esses muros que as pessoas estão olhando e percebendo o que nós estamos fazendo seja o nosso Instagram, seja o TikTok, seja o X. E Deus está olhando talvez da janela do céu dizendo assim: cadê você subindo nesse muro para dizer que me ama desesperadamente? Cadê você subindo nesse muro da internet, que hoje é o Instagram, para dizer que não há outro lugar, não há outra pessoa no seu coração que não eu? Cadê você declarando para que todos saibam que em primeiro lugar na sua vida está a fazer a minha vontade e não a sua? Cadê você no seu Instagram, nesse muro global, declarar a partir das suas atitudes, declarar a partir daquilo que você faz, daquilo que você posta, daquilo que é o seu dia a dia, para que o mundo saiba que de fato você me adora? Não é à toa que nós temos na palavra de Deus, queridos, um livro com tantos cânticos, os Salmos, onde o rei Davi e outros tantos adoradores gastaram tempo para compor para o Senhor. Sim, não é à toa que houve uma inspiração do Espírito Santo para que homens dedicassem tempo para declarar quem Ele era, para cantar canções a Ele, para dizer a Ele aquilo que o céu declara 24/7. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Será que você pode dizer comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, os céus declaram 24/7, estão dizendo santo, e eles estão dizendo uns para os outros: santo, 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 santo. Está faltando muitas vezes essa atitude em nós de declarar quem Ele é uns para os outros.
Ano passado eu estive em Vinhedo, numa escola de adoração de um produtor que hoje tem despontado na nação, chama Ananiel Araújo. É quem produz muitas vezes Gabriela Rocha e tantos outros artistas que têm adorado ao Senhor na nossa nação. E uma coisa que ele falou que coaduna com isso que eu estou dizendo ele diz: nas nossas mesas nós não falamos mais sobre o que o irmão fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Nas nossas mesas nós falamos sobre o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Sobre o que Deus fez, o que Ele está fazendo e sobre o que Ele vai fazer. Sobre quem Ele é e será eternamente. Sabe, adorar a Deus é liberar também essa palavra sobre quem Ele é declarar ao mundo quem Ele é e o que Ele tem feito e continua a fazer. O rei Davi entendeu isso, queridos. Ele entendeu que não podia guardar para si essa adoração. E aí ele diz: ei, peraí, eu preciso estar na presença. Eu preciso estar na presença na congregação. Eu preciso estar na presença com os meus irmãos. E aí ele diz: eu tenho que trazer a arca. E aí ele vai e ele faz o que é necessário. E ele sacrifica, a Bíblia diz que a cada 7 passos, um sacrifício para trazer a presença para Jerusalém. E ali ele institui, no rito litúrgico, cânticos a Deus, 24/7, cantando diante da presença de Deus quem Ele é, a sua majestade, a sua glória. A palavra de Deus vai dizer: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmos 117, 1 e 2. O mais interessante é que quando nós vemos o imperativo na palavra para dizer que eu e você precisamos abrir a nossa boca e adorá-lo, não apenas com a nossa vida, mas com os nossos lábios, ela diz o motivo. Ela vai dizer: porque o amor dele é imenso e é leal. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Queridos, você e eu necessitamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, Tu és fiel. Nós Te adoramos e levantamos a nossa voz para declarar a Tua fidelidade. Abrir a nossa boca e declarar quem Ele é um imperativo, queridos. Uma pessoa que vive ao acordar: obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Eu declaro ela nesse dia, que ao levantar, abre a sua boca e declara quem Deus é, mesmo que as dificuldades cheguem, mesmo que os ventos fortes venham contra ela, o seu coração está cheio de fé, por saber quem é o seu Deus. Salmo 96, 1:4 vai dizer: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Há um motivo para nós adorarmos ao Senhor, há um motivo para abrirmos a nossa boca e louvarmos a Ele. Ele é grande e os seus feitos são maravilhosos. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos sim bater as nossas palmas, nós precisamos declarar: Senhor, os Teus feitos são grandes e maravilhosos. Não existe Deus como o Senhor. É sobre isso, é sobre uma paixão que ela não esmurece nas dificuldades, porque sabe quem é o seu Deus.
porque vive experiências profundas com Ele e delas não esquece. Salmos 98:1 vai dizer: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Queridos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que a palavra dele declara sobre nós. A sua mão tem nos dado a vitória. E por isso o salmista vai dizer: cantem ao Senhor um novo cântico. Há um imperativo: adoração e louvor ao Senhor não é opcional. Eu fico perplexo, como diria minha vozinha, eu fico incrível quando eu vejo pessoas que dizem assim: não, eu vou mais tarde um pouquinho para a igreja porque eu quero pegar só a pregação, eu só quero ir para ouvir a palavra. Meu irmão, quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos em congregação, quando nós estamos juntos com filhos e filhas e temos o privilégio de abrir a nossa boca e dizer a Deus quem Ele é, esse é o momento que você tem para atuar nessa liturgia chamada culto e entregar a Ele o que você pode dar e só você pode dar, porque são as palavras que saem da sua boca. E se prepare, porque no céu é 24/7. Eu me lembro de um homem que estava conosco na Zoe, e às vezes ele chegava mais cedo e ele ficava da porta de vidro para fora. E ele sentava, porque ele disse: eu não suporto essa cantoria. E uma vez eu disse a ele: então você está indo para o lugar errado. Porque o lugar que a gente vai, essa é a cantoria o tempo todo. E deixa eu te falar, lá a zoada é muito maior, porque vai ser de toda a igreja e mais os anjos, dizendo: santo, santo, santo. E como diz a canção, eu quero fazer parte desse coral celestial. Eu não sei você. Então começa a treinar, querida. Começa a treinar, porque você vai fazer parte de uma igreja que adora aquele que é santo, santo, santo. Salmo 105:1 vai dizer: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, glorifiquem-o no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Quando eu e você adoram a Jesus, quando nós abrimos a nossa boca em louvor, queridos, essa é uma forma de manifestar quem Ele é. Essa é uma forma de declarar os seus feitos. Essa é uma forma de dizer para o mundo quem é o Senhor. Eu sei, eu tenho certeza, 19 anos se passaram, quantas coisas extraordinárias o Senhor fez nesse lugar. Quantas coisas extraordinárias Ele fez em pessoas nesse lugar. Quantos testemunhos. Chega para o líder da oração, diz assim: ó, a palavra de Deus diz que eu tenho que cantar um novo cântico. Eu nem sei cantar, mas me ajuda aqui a fazer um novo cântico, a partir da minha história, a partir do que eu vivi, a partir do que o Senhor fez na minha vida, para que outros saibam quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Proclama, declara, isso é adoração. Pastor, não sei quanto tempo o Senhor me deu, nem perguntei, mas o Senhor me diz aí. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Sabe, eu e você fomos conquistados por essa graça que nos alcançou e foi derramada sobre nós naquela cruz, para que nós venhamos a glorificar quem Ele é. Não fomos conquistados apenas para ter uma vida melhor. Não fomos conquistados apenas para que os nossos problemas eles diminuam. Porque muitas vezes quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, eles aumentam. Sim, eles aumentam porque muitas vezes a nossa família não consegue compreender. Os nossos amigos se afastam de nós. Aquele convívio social que a gente tinha deixa de existir. Porém, Ele nos traz a um lugar chamado Corpo de Cristo. E você passa a fazer parte de uma família da fé, que pode ser suporte para você, que pode te dar a mão na hora da dificuldade e que pode te ensinar a dizer: declara o que Ele fez na tua vida, para que outros também possam entregar as suas vidas. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Esse pilar da adoração não pode deixar de existir na nossa vida, querido. Não pode deixar de existir na igreja do Senhor. O adorador, ele é transformado a cada momento que se coloca diante do ser adorado. Em cada hora que eu e você, nós nos colocamos diante do Senhor para adorá-lo, nós estamos sendo transformados pela sua presença e pela sua glória. Nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. E a palavra dele vai dizer que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Quando eu e você abrimos a nossa voz para declarar quem Ele é e o louvamos, a sua presença vem. Ele mesmo vai dizer: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu me farei presente. Essa presença é diferente. Não é a unipresença, onde Ele está em todo lugar, em todo tempo. É uma presença que marca, que transforma, que salva, que cura, que faz milagres e faz coisas extraordinárias a partir de um ajuntamento onde o seu povo declara quem Ele é. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem intimidade. E essa intimidade, esse relacionamento, se dá sobre outro pilar que eu gostaria de propor, que é o da oração. Não existe uma vida edificada sobre Cristo sem oração. Jesus vai dizer em Lucas 18, 1-8: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura
fé na terra. Sabe, Jesus traz essa parábola e às vezes a gente fica pensando que esse relacionamento com Deus em oração, às vezes, se dá apenas no momento daquela devocional que eu faço antes de sair de casa. E aí eu leio um versículo, tem alguma coisa ali, Senhor, eu te entrego o meu dia, que seja feita a tua vontade, que a minha vida seja para ti, em nome de Jesus, amém. E quando a gente olha esse texto, Jesus está dizendo que ainda que pareça demorado, quando ele fala ainda que pareça demorado, e dentro do texto diz orar de noite e de dia, pelo menos salta aos meus olhos que ele está falando, ora, essa vida de oração e de intimidade é uma vida constante. Se a gente lembrar em tudo que Jesus fazia, sendo ele o Filho de Deus e o próprio Deus, ele não fazia sem consultar o seu Pai. Sendo ele um com o Pai, e sendo ele o Verbo que se fez carne, e que tudo que foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi criado se fez, mesmo sendo ele esse, em tudo que ia fazer, orava ao Pai para buscar no Pai como realizar. Para escolher os seus apóstolos e os seus discípulos, ele se recolhe e passa uma noite toda em oração. E a gente vive uma época onde é tão fácil terceirizar. Como vocês, nós estamos buscando implementar esse discipulado 1 a 1 que nunca teve lá na Zoe. E a gente está chamando isso de Projeto Timóteo, onde um discipulador discipula alguém e aquele que é discipulando presta conta da sua vida. Não existe nada mais saudável do que isso, porque você não caminha sozinho. E se você ainda não tem um discipulador, busque um, porque é importante prestar contas. Quando a gente presta contas, a gente pede menos perdão, porque na hora da tentação a gente tem com quem compartilhar e a gente tem como pedir socorro. Lembrem disso. Mas em um mundo onde existem deturpações daquilo que Deus criou, existe também muito abuso. E existem homens e mulheres que têm colocado a sua vida a outros discipuladores ou outros homens tomarem as suas decisões por acharem mais prático e mais fácil. Porque muitas vezes tomar a decisão vai requerer de você e de mim joelhos no chão, para que ele responda o que fazer, para que ele te diga os passos que você deve dar. E tem muita gente terceirizando isso, buscando em homens e mulheres a resposta para o que deve ser feito, quando Deus diz que tem ciúmes de mim e de você. E Ele deseja ter intimidade e relacionamento. O apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, dizendo: orai sem cessar. Então o que é isso, pastor? Vou estar dirigindo de olho fechado? Não, você vai estar orando em espírito. Onde você chega, Senhor, me dá a direção. Senhor, o que é que eu faço aqui? A gente vinha na estrada e quando faltava mais ou menos 1 hora para chegar aqui, a Delmari levantou, porque geralmente é assim, né? A gente começa na estrada, ela diz: amor, está tudo bem, tá? E apaga. E eu venho com Deus. Mas quando faltava 1 hora, ela acordou e disse: amor, posso orar? Eu digo: pode. E aí a gente começou a orar e daqui a pouco ela parou a oração e foi meio que imediato. Nós viemos 1 hora em línguas, buscando no Senhor aquilo que Ele desejava falar para essa casa. Buscando no Senhor, porque só Ele tem a resposta do que vocês necessitam.
Só Ele tem a resposta do que é necessário entregar a vocês. Só Ele tem a resposta dos próximos passos. Então nós não podemos, nem podíamos terceirizar essa resposta. Por isso buscamos no Senhor. O Senhor nos fala. E a gente estava em língua, buscando nele, entender o que Ele tinha, orando sem cessar, dirigindo, prestando atenção na estrada e buscando no Espírito qual é o próximo passo, qual é a próxima palavra, o que o Senhor deseja falar e deseja compartilhar naquela casa de adoração. O apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Sabe, esse lugar de cultivar a importância da oração nas nossas vidas precisa existir e se estabelecer. Provérbios 16:1 vai dizer: de saber que em tudo que vamos fazer, precisamos submeter ao Senhor. Afinal, sua palavra ensina que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dele. Mas muitas vezes nós declaramos esse versículo e ele está estampado em nós. Não, eu estou só planejando, porque a palavra dele diz que ao homem cabe fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas você está planejando e está perguntando ao irmão A, ao irmão B, ao irmão C, ao irmão D, e o Senhor está dizendo: eu acho que você não entendeu a minha palavra. A minha palavra diz: faça o plano e pergunte a mim, que eu vou dizer sim ou não. Intimidade, oração. E aí nós nos lembramos quando Jesus vai dizer em Mateus 6:6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Que recompensa é essa, queridos? Você já pensou sobre isso? Quantas vezes nós não lemos esse texto e ficamos na questão do lugar secreto? Veja, Jesus está dando um desfecho a esse lugar secreto. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, coloca diante do teu pai as tuas questões, coloca diante do teu pai os teus questionamentos, a tua necessidade, coloca diante do teu pai as tuas dúvidas, coloca diante do teu pai os teus planos, coloca diante do teu pai a tua família, aquele filho que está distante, aquela esposa ou marido que ainda não se converteu, coloca diante do teu pai em secreto. É ele que vai recompensar você. É dele que vai vir a resposta. Mas lembrem, ainda que demore, não vai demorar. Estranho, né? Ainda que demore, não vai demorar. Sabe por quê? E aí eu me lembro de Marta e Maria mandando chamar Jesus, dizendo: corre aqui que Lázaro está muito doente. Corre aqui que se o Senhor não chegar, não vai dar tempo. E naquela hora Jesus diz assim: espera aí, não é esse o tempo de eu ir ainda. É meio que eu vou demorar, mas eu vou chegar na hora certa. Eu vou demorar, mas o meu poder vai se manifestar no que eu fizer. Eu vou demorar a partir dos seus olhos e daquilo que você entende de tempo, mas no meu tempo eu vou agir e eu vou fazer. No meu tempo os Lázaros ressuscitarão. No meu tempo você verá a glória de Deus, se você crer. E se você crer, você não para de orar. Se você crer, você continua orando como aquela mulher que insistia com aquele juiz dia e noite, até o momento que ele diz: chega, eu não aguento mais, eu vou julgar a causa dessa mulher. E Jesus vai dizer: o teu pai não fará coisa semelhante a você? Não julgará ele a tua causa?
não responderá ele a tua pergunta, não dirá ele a ti se o projeto é dele ou não, não dirá a ti como fazer, não te dará as dimensões do que você precisa fazer, apenas espera e continua em perseverança no teu quarto, orando, buscando a sua face, porque ele te recompensará. Há tanto na oração, queridos, tanto na oração, que o Senhor Jesus nos entrega um modelo. Você já imaginou isso? Ele nos entrega um modelo de como orar. E ele vai dizer, portanto, vocês devem orar assim, Mateus 6:9. Pai nosso que estás nos céus, e você conhece a oração. Mas essa oração, esse modelo, começa com Pai. Porque Deus deseja se apresentar a mim e a você como esse Pai. E como eu falei no início, pedindo para que vocês orassem por mim, Ele vai dizer, se vocês que são pais e são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará a vocês o que vocês necessitam. O problema é que nós não estamos como os nossos filhos pequenos. Meu filho, meu segundo, Silas, hoje ele tem 26 anos. E eu me lembro que a gente não podia chegar no shopping. Me dá. O que ele visse, ele queria. O que ele visse, ele queria. E tinha uma hora que eu dizia, tá bom. Só que você está olhando para o seu Pai Celestial, que é melhor do que eu, e melhor do que você, e você está pedindo uma única vez, e está dizendo assim, tá bom, se ele não deu é porque ele não quis. E você esquece que na palavra dele, ele te ensinou a dizer assim, ora sem cessar, de dia e de noite, não se cansa, pede até que você receba, porque aquele que bate, a porta se abre, e o que pede, recebe. Essa é a palavra dele. Mas nós estamos nos acostumando a dizer, eu já pedi, ele não é doido? Eu acho que doido somos nós, que não estamos pedindo como ele nos ensinou. Porque se nós pedíssemos como ele nos ensinou, pelo menos nós ouviríamos dele, filho, isso não é para você. O que eu tenho para você é muito maior. Espera que no seu tempo chegará. Porque eu é que sei os planos que tenho ao teu respeito. Planos de fazer você prosperar, de dar a você um futuro, de te trazer a paz. É o que diz ele sobre nós. Mas nós não buscamos nele o que ele tem para nós. Ele nos entrega uma chave, queridos, em Mateus 18:19. Ele vai dizer, em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Sabe, ele nos entrega a chave do quarto no secreto. E ele vai dizer, vai no secreto, ora ao seu pai, pede a ele e você é recompensado. Ele nos entrega a chave de orarmos com outros. Junta em comunidade, começa a pedir, começa a declarar em unidade aquilo que vocês desejam, que vocês vão receber. Só que a gente vê esses dois textos e a gente não entende que isso não significa que é uma única vez. Isso significa que é o modelo que ele instituiu para que eu e você nos acheguemos a ele a pedir. Agora, pedir como? Dia e noite até que ele entregue. Mas a gente cansa muito e muito rápido. E às vezes eu ouso a dizer que é porque talvez a gente não acredite no que está escrito. Porque existe uma nova modalidade de emprego, chama
concurseiro, né? Aquele cabo que estuda para concurso público. E geralmente quem estuda para concurso público acredita que vai passar. Fique ele 1 ano estudando ou 10. Ele não se desliga dos seus estudos até que o concurso venha. Se nós acreditássemos que o que Deus nos fala e nos entrega a nossa palavra é a verdade, será que nós estaríamos agindo como agimos todos os dias nas nossas necessidades? Será que nós diríamos o que muitas vezes eu ouço de pessoas, de homens e mulheres, quando eu pergunto: como é que você está, querida? Ah, pastor, estou como Deus quer. Como assim, como Deus quer? Ele enviou o Filho dele para que você tenha a vida e a tenha em abundância. Ele enviou o Filho dele para te tirar de um lugar de trevas e colocar num lugar de luz. Ele enviou o Filho dele para que você seja representante da sua glória nessa terra. E você vai dizer: ah, pastor, eu estou como Deus quer. Não, querido, você está como você resolveu ficar, porque você não se movimentou em estar diante dele dizendo assim: Senhor, a tua palavra fala que o Senhor entrega aos filhos pão e não pedra. Senhor, eu estou diante do Senhor, eu quero, Senhor, eu te peço, eu preciso, eu necessito. Eu sou o teu filho, ouve a minha oração, vê a minha necessidade. Se movimente, haja a partir do que você crê, haja a partir do que a palavra de Deus nos entrega, haja e vá adiante. Há uma riqueza na oração, queridos, e é inconcebível chegar à vida plena de Deus no que Ele tem para nós sem ela, porque não é possível ter vida plena de Deus sem a movimentação dos céus. Não é possível ter vida de Deus sem que a vontade dos céus se estabeleça na terra. Não é possível ter uma vida de Deus sem que o que Ele planejou para nós se concretize nesse tempo. O céu já tem tudo o que precisamos e necessitamos para viver a plenitude do Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Mas nós precisamos acessar o que o céu já nos entregou. E precisamos deixar de terceirizar para os nossos irmãos e irmãs que têm buscado e colocado a sua vida diante de Deus. Eu não sei aqui, mas em João Pessoa o povo gosta de ir na casa da irmã Ciclana, porque a irmã Ciclana vai me entregar uma palavra. Gosta de ir na casa do irmão fulano, porque o irmão fulano é muito ungido e ele vai me entregar uma palavra. Eu acredito que não seja a realidade desse lugar, mas em João Pessoa isso acontece muito. E Deus está dizendo: ei, querido, o véu já foi rasgado e você já tem livre acesso, mas continua fazendo sacerdotes que intermediam essa ligação entre você e eu. Só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Vai a Ele. Ele mesmo nos adverte, queridos, para que nós venhamos a nos tornar homens e mulheres firmes nele. Mateus 26:41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Querido, quer ser livre da tentação, quer ser livre de pecado, é uma vida de oração. Quer ser santificado é na palavra, mas quer ser livre do pecado e ser livre da tentação, para quando ela bater a sua porta, tu dizer: tu está pensando que me pega? Eu tenho relacionamento com meu Deus. Oração.
adoração. Oração é um desses pilares que não podem ser negociados na nossa vida. Como é que está a nossa vida de adoração? Como é que está a nossa vida de oração? Eu não falo na nossa vida comunitária. Eu não falo quando você chega aqui na quarta power. Eu não falo quando você chega aqui no domingo. No arraial dos justos há gritos de júbilo, amém? Esses gritos foram ouvidos aqui. Essa voz foi levantada nessa igreja. Um altar de adoração ao Senhor foi levantado nesse lugar. Mas e na segunda, no seu trabalho? Quando você levanta? Quando você lembra que tem boletos para pagar e o dinheiro ainda não está na conta? Quando você lembra da dificuldade que você vai ter com seus filhos? Quando você lembra dos problemas que estão acontecendo no seu casamento? Quais são as palavras que saem da sua boca? A quem você tem recorrido? Quando ele diz, vem a mim. Quando você me buscar, você vai me achar, se você vier de todo o coração. Já são 12h07, se deixar eu vou falar mais 1 hora, então não vou falar não. Quem sabe de tarde a gente continua com os outros 2 pilares. Feche os seus olhos e o apóstolo Paulo vai dizer, no momento da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente não está no momento da ceia, mas a gente está no momento de se examinar, de olhar para dentro de nós mesmos e perguntar, como é que tem sido a minha vida de adoração? Como é que tem sido a minha vida de oração? Como é que tem sido a minha vida de intimidade? Para que venham os ventos fortes, para que venham as dificuldades, para quando a tentação chegar, para quando os problemas se apresentarem, como eu estou diante de tudo isso? É você e Deus. Você, somente você, pode responder essa pergunta.